Seguimos falando de seleção, mas de um personagem que não está nessa primeira convocação, Neymar. Neymar, que voltou recentemente de lesão, a atuar com a camisa do Santos, não apareceu nessa primeira convocação do Ancelotti. O técnico italiano falou que conversou com o Neymar no dia da convocação, que está tudo certo, está tudo planejado, que conta com o Neymar para essa sequência, esse resto de ciclo de Copa do Mundo, esse começo de trabalho também do Ancelotti no comando da seleção brasileira, mas que nesse primeiro momento não estará presente para os compromissos da Amarelinha. E nessa segunda-feira, o Neymar foi o convidado especial durante a transmissão do jogo 4 das finais da Conferência Oeste da NBA, entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, e reagiu aos lances do duelo ao lado de seus amigos. E durante a live, o camisa 10 do Peixe também fez um desabafo forte. Ele que afirmou que, como os principais astros de ambos os esportes, do futebol e do basquete, incorporam a forma de se vestir ao show. Neymar se usou como exemplo e também citou seu amigo Memphis Depay, jogador do Corinthians, afirmando que o Brasil está atrasado nesse sentido. Neymar disse que comentou sobre as críticas que passam do ponto quando remetem a ele e comentou que não tem como reclamar dele dentro de campo, porque dentro de campo ele entrega. A gente tem as aspas do Neymar aí, a arte com a fala do Neymar, que começa da seguinte maneira: a NBA é muito assim, todo mundo leva a vestimenta como parte do show. Aqui no Brasil, não. A galera vê de um jeito diferente, de uma maneira mais marrenta. Se você chega de óculos escuros, um correntão, uma maneira mais diferente como o Memphis, para ele é normal, mas a galera vê de forma diferente e já te critica por isso. Aí a fala do Neymar segue. A corneta, a crítica quando passa do ponto, quando mexe com teu caráter e tua família, excede. Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final, faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai, porque dentro de campo eu entrego, vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço. Por exemplo, amanhã vão falar disso aqui. E às vezes não tem nada a ver. Por isso que eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um businessman que ao mesmo tempo é jogador, faz parte, faz tudo crescer. Você ser um cara que investe na Kings League, por exemplo, te criticam por isso, sendo que não tem nada a ver com o seu trabalho, com o seu esporte. Mas para que eu vou ficar explicando para os caras que não vão entender o que eu falo? Não vão entender, não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico e do quanto abro mão para estar jogando. É difícil. Aí segue, tem uma outra parte também dessa fala do Neymar. Quer polêmica, né? Brasil sempre quer polêmica. Os Estados Unidos já estão muito avançados nisso. Você vai ver como vai ser a Copa do Mundo. Eu acho que vai ser absurda. Acho que isso pode mudar. É bom para todo mundo. O jogo de basquete da NBA, você não vai só para assistir um jogo. Tem um show, tem uma pausa, entra gente dançando. Tem outra, entram fãs fazendo cesta. Antes do jogo tem alguém muito famoso cantando o hino. Eles fazem para valer a pena para você ir. Se você pegar como referência, é legal para o Brasil. No futebol tem um jogo de 90 minutos e no intervalo não tem nada. Então tá aí o desabafo do Neymar sobre as críticas com relação a ele, sobre o espetáculo como um todo que é o futebol e que é o basquete nos Estados Unidos com a NBA. As palavras do Neymar, que nesse momento está de fora da convocação, mas já voltou a atuar com a camisa do Santos, né, Flávio Prado? Falas bastante... um desabafo sincero, né, podemos dizer assim, do Neymar nessa transmissão que ele participou da NBA. A única coisa que eu não concordo com o Neymar é que ele fica dando muita satisfação, né? Normal, mas é isso mesmo, a filosofia aqui é diferente, aqui é misturam-se as coisas, né? Que raio tem a ver o time dele lá, o Fúria, com o Santos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema do Neymar é que ele está com dificuldade física e não dá para saber se ele vai conseguir recuperar a condição para jogar futebol. Quando ele joga, 30% da condição física dele é melhor que qualquer jogador que tem aqui. Mas esse problema das contusões é uma coisa que pode abreviar muito a carreira dele. Ele não está conseguindo jogar, está com muita dificuldade. Quanto ao resto, eu sempre falei do mesmo jeito. Problema dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. E os grandes jogadores, pelo mundo afora, eles têm as suas vidas, cuidam das suas coisas. E cada um é responsável. Você vai ter uma carreira maior, por um tempo maior, se você tiver uma condição física melhor, e vai ter uma carreira encurtada se você tiver uma vida diferente. É isso, é bem simples essa situação. Só que o Neymar dá muita satisfação. Eu não daria satisfação nenhuma, não. Como não dou, né? Então, é problema dele, não problema dos outros. Fábio Piperno, desse desabafo do Neymar durante a transmissão do jogo da NBA.
Timberwolves contra Oklahoma City Thunder, e ele falou que sobre as críticas, né? E que dentro de campo não tem do que reclamar. Que ele entrega, Fábio Piperno. Você concorda? Bom, como businessman, acho que ele falou o que é realmente correto. O Brasil engatinha, principalmente na questão de realização de grandes eventos, espetáculos e tal, né? Todo jogo de campeonato devia ter, né? Devia ser embalado como um produto jogo, especial, né? Devia ter jogo. Eu só me senti, Flávio Prado, assim, atingido, diretamente ofendido, quando você fez a crítica à nossa Série B. Você sabe que eu acompanho um lupa. Então. Não mas uma B com uma D. Com não, aliás, você sabe que na Série D de dado tem um time lá que chama Gás. Grêmio, não é? Grêmio, então. Da terra do nosso presidente. Você respeita o Gás. O Gás é o penúltimo colocado no grupo 1 lá da Série D. É o único time de Roraima no campeonato. Olha só. Vou fazer uma piadinha cretina. Agora ele vai ganhar um Gás com o novo presidente. Meu Deus do céu. Aliás, uma informaçãozinha assim, meio, sabe, bastidor, mas não se surpreendam se a nova gestão do futebol brasileiro, que não é o Chalde, né? O grupo lá que está tomando conta, forçar os clubes a fazerem a liga. Estou falando, forçarem. A CBF, a nova CBF, não tem nenhum interesse de ficar com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um saco. O Campeonato Brasileiro, ele dá o quê para a CBF? Os caras reclamam de juiz, reclamam de campo, reclamam de gramado, reclamam de aposta, de não sei o quê e tal. Isso enche o saco. A seleção brasileira tem 4... Aliás, ontem o Walter Feldman esteve aqui com a gente no Direto ao Ponte, foi ótimo. Ela tem 4 patrocinadores masters da seleção que dão à CBF muita grana. E a seleção especificamente, ela não custa tanto. Então o lucro é elevadíssimo. O pepino da CBF, os clubes. Quem enche o saco da CBF são os clubes. E quem vende direito de TV já são os clubes, né? Isso, exatamente. Ou seja, os clubes só enchem o saco. Eles estão loucos para se ver livre do Campeonato Brasileiro. Séries A e B. E aí vão cuidar da seda. Daí é merreca. Então, e não tem repercussão e tal. Então eles estão loucos para se livrar disso. Eu não vou me surpreender se chamarem os caras e falarem, olha, nós não queremos mais isso aqui. Ou vocês cuidam ou isso vai ficar solto. Então, realmente, a nova CBF não tem a menor intenção de continuar com o Campeonato Brasileiro. Ela não quer organizar. Só que os clubes são tão incompetentes que eles não conseguem nem se unir para fazer um campeonato deles. O Reginaldo já tinha liberado também. Sim, também. Só que esse pessoal é um pouco mais radical. Eles não querem saber muito disso aí, não. Porque a seleção brasileira, ela é muito importante. Às vezes a gente desdenha, mas ela é muito importante. Ela é um passaporte maravilhoso. Imagine o poder do cara que tem, daqui a um ano, ingresso para a Copa, dinheiro para meter num avião, primeira classe, hotel 5 estrelas, 30 dias, uma família. Olha o poder desse cara. O ingresso do jogo, só o ingresso do jogo. Imagina. Né? Isso vai estar com a CBF, os caras tomam conta da CBF. Isso significa um capital político gigantesco. O cara que receber isso, ele vai ficar devedor. Não é comprar, é diferente. É uma gentileza que você pode fazer. As empresas fazem isso, respeitando o compliance e tal. Você não está comprando o cara. Mas, pô, o cara que se sentir, né, escolhido... Agraciado. Ele vai ficar numa situação, ele vai falar, puxa vida, né, que coisa especial e tal, não sei o quê. Então isso gera um poder. Às vezes os caras pensam assim, os caras vão lá para tomar dinheiro. Não. O poder é maior do que o dinheiro. O poder vale mais do que o dinheiro. E essa nova CBF, ela vai ser gerida por 3 grupos. Né, o grupo do Sarney, o grupo do Jucá e o grupo do Sveiter. Eles vão adquirir um poder enorme no Brasil inteiro com essa coisa da seleção. E aí, durante toda a semana, vai lá um cara encher o saco. Porque o VAR não sei o quê. Porque o Boto lá que falou que o cara invadiu o vestiário, aí o juiz falou que não invadiu nada e tal. É tipo de encheção de saco. O presidente do Grêmio e o Felipão foram lá falar com o Fernando Sarney ainda. Isso. Vai falar assim, essa baita encheção de saco. Porque o VAR, porque foi pênalti, porque o Flamengo, porque o Palmeiras. Cara, isso é um saco pra eles, não serve pra nada. Não dá dinheiro, não dá nada, só encheção de saco. Então eles vão fazer um esforço muito grande pra, área, cai fora. E se eles tivessem o mínimo de competência, em 2025 já era para eles estarem organizando o campeonato. E eles não conseguiram. Então, não se surpreenda se a CBF, já que os caras não conseguem fazer uma liga, a CBF vai falar, bonitão, chega, já mamaram demais aqui. Área, o Campeonato Brasileiro é um incômodo para a CBF. E para essa, então,
mais ainda. Então, não se surpreenda se tiver a tão sonhada liga, que, segundo Walter Feldman, seria uma tragédia se fosse dirigida por alguém do grupo. Tem que ter um cara de fora. Tem que trazer um senhor de fora. Claro. Ele falou claramente, falou, se for, sei lá, Leila. Por alguém no grupo dos clubes seria muito ruim, na opinião Ele dele. acha. Ele acha, tipo assim, a Leila. Porque alguém dirigir, alguém que está interessado ali, é um conflito de interesse também. Exatamente. A Leila vai... Não, mas eles podem eleger o Júlio Casares, qualquer um, Marcelo Teixeira. Em algum momento o árbitro erra, porque eles são péssimos, erra a favor desse... Meu Deus, imagina se a Leila fosse a presidente da CBF no momento que houve aquele erro, que foi no Campeonato Paulista, que houve aquele erro do Vitor Roque. Pô, olha aí, influência da presidente, entendeu? Então, esse tipo de coisa não cabe. Tem que ver alguém de fora, alguém do mercado empresarial, do mundo corporativo. Alguém de fora, o CEO da Disney, que eu sempre falei que o ideal seria o CEO da Disney, já que o Neymar falou, né, de organizar eventos, fazer uma coisa de fora, para transformar numa coisa legal, numa coisa pesada, um show, realmente, e cobrando dos clubes também que deem espetáculo, não essas porcarias que eles estão fazendo, essa enganação com o toquinho do lado, jogador caindo, árbitro travando. Alguém que fizesse o espetáculo, que pode ser grandioso, porque as marcas são grandiosas, elas movimentam paixões. Então você pode ter um espetáculo grandioso. Os clubes e os dirigentes é que estão fazendo com que o espetáculo caia de produção. Então eles ficam dando bola para esses caras de torcida uniformizada, esses caras que, para ele ganhar o jogo tá bom, roubado. Não, nós queremos espetáculo, show, coisa bonita. Como disse, eu não gosto de basquete. Eu fui ver um jogo de basquete lá em Orlando, que eu só saía da quadra quando a bola rolava. Quando começava a bola. Eu não me interessa o jogo. Mas você não lembra nem quais eram os times? Não. Orlando e alguém. Aí eu falei, até mandei mensagem pro Bruno, falou, tem um baixinho aqui, não sei o quê. Então ele falou, pô, é o Carmelo o quê, Bruno? Carmelo Anthony? Eu não tenho a menor ideia que era o cara. Eu falei, esse cara parece que joga pra caramba. Então, meu negócio não era... quem era. Era o show. O Carmelo, esse cara, o Carmelo Anthony. Maior jogador mas o show era muito bonito. O show era uma coisa legal. É legal pra caramba. Você vai ver, os caras falam que futebol americano é um saco, né? O hockey. Beisebol, que dura o dia inteiro. Os caras vão lá, fazem churrasco, eles fazem... Giovanni Chacon gosta, mas é um saco. Mas a família vai e vira um grande evento, uma coisa legal. O futebol pode e deve ser assim. E não meia dúzia de palhaços gritando aí. Agora, a torcida do São Paulo não vai fazer as bombinhas vermelhas ao chegar no time. Nossa, vai fazer uma diferença. Isso não muda nada. Isso é o maior espetáculo que o São Paulo consegue dar. Não, tenha paciência, né? É ridículo. Então, quer dizer, tem que ter uma coisa grandiosa, feita para todo mundo, fazer uma coisa legal. Não é meia dúzia de caras que têm privilégio, que levam ingresso, levam um monte de favorecimento, esses grupos uniformizados. Eles fazem. Não, isso tem que ser feito, isso é uma coisa institucional mesmo, uma coisa legal. O evento já ser feito dessa forma. Então, para isso, nós precisamos trazer cara de fora. Os daqui não conseguem fazer. E sair dessa coisa de... o que interessa é o resultado. O resultado é bom, alguém precisa ganhar. Mas o que interessa é o produto ser valorizado. E o futebol brasileiro hoje é um produto muito ruim. É ruim de ver, é chato, é desagradável. Esse tipo de coisa, para finalizar, desculpe até me alonguei, mas para a CBF, Campeonato Brasileiro só serve para encher o saco. Eles têm coisas maiores para tratar, que é a seleção brasileira, todo esse poder que eles passam a ter com a direção da CBF. E Pipero, você quer complementar sobre o Neymar? Não, estou dizendo o seguinte, em relação ao que disse o businessman Neymar, eu concordo sim. Eu discordo com essa história de que eu vou lá e resolvo em campo. Foi-se o tempo, né? Aliás, eu acho que é um pouco irresponsável quem aceita hoje contratar o Neymar pagando essas fortunas todas, por mais que ele possa melhorar um pouco a receita do clube e tal, mas os gastos, o que vai sair das receitas do Santos é muito maior do que o que está entrando por um jogador hoje, infelizmente, um jogador de ficção e tal. Enfim, mas o businessman Neymar está certo. Então, muita gente debochou dessa Kings League, porque o Neymar está mais, enfim, dedicado a isso. Gente, esses caras foram lotar o Allianz no domingo, dando realmente um espetáculo. Se o negócio é chato, enfim, uma coisa de... enfim, importância zero, então isso é uma outra história, é tema para simpósio, não? Mas o fato é que mesmo em um negócio como esse aí, um evento como esse, que não seria alguma coisa de primeira linha, né? O Neymar e o grupo, né, com quem ele atua, conseguiu transformar isso num grande show. Palmeiras e Flamengo, domingo.
Palmeiras e Flamengo domingo, um jogo aguardado aí por muita gente, os 2 melhores times da América do Sul, então não aconteceu nada. Os 2 times entram em campo, começa o jogo e lufas, né? E aí, fora que no final era esse constrangimento do Boto falar, depois vai lá enfim, o português também encheu o saco e tal, falar um monte de bobagem. Ao passo que, se fosse, por exemplo, em um outro ambiente de primeiro mundo, sim, e aqui não é vira-latismo, não, isso aqui é uma porcaria. E, aliás, eu não tenho nenhuma esperança que melhore no curto prazo. E falo isso toda hora. Imagina, por exemplo, veja, até ontem, Augusto Melo era o presidente do Corinthians. Um time de segunda maior torcida do Brasil, um time que fatura bilhões, a maior torcida no maior mercado consumidor do país. Alguém conseguiria imaginar que da cabeça de um cidadão como esse sairia alguma coisa que minimamente pudesse transformar um jogo do Corinthians em um espetáculo de verdade? Olha só o nível dos dirigentes, de quem manda no futebol brasileiro. Da cabeça do Edinaldo, por exemplo, né? Com todo o respeito do Sorchaldi. Não dá, quer dizer. Então, eu sempre fui a favor de importar técnico, executivos, traz gente da Premier League, da Bundesliga para dirigir a Liga ou o futebol brasileiro, traz um Colina da vida para ser o diretor de arbitragem, porque há muito tempo nós não temos mais condição intelectual, mental para dirigir coisa nenhuma, se é que a gente quer voltar a ser do primeiro mundo da bola. Não dá mais. Piperno, a gente fica nessa reflexão, né? A gente falou essa semana aqui no Bate Pronto também sobre agora ele estar buscando o método de preparação do LeBron James, algo que o parceiro dele, o Chris Guedes, falou, empresário também, que agora o Neymar se inspira no LeBron James, que com uma idade avançada também, já passados os 40 anos, segue rendendo em alto nível dentro da própria NBA, que ele fez a participação agora na transmissão. A questão é que talvez fique um pouco tarde, né, para o Neymar voltar ao grande nível, sendo que, o Bruno destacou, problemas físicos sem parar. Várias vezes o Neymar fica afastado por conta de problemas físicos. O nível técnico a gente sabe que ele tem, mas acho que já passou o ponto, talvez, de recuperar o prejuízo da preparação física, né, Piperno? Para ele voltar a ser a grande referência do Santos durante boa parte da temporada e da seleção brasileira. Ele tem 33 anos. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, chegou aos 40, né? Óbvio que ele nunca teve a força física que o Cristiano Ronaldo tem. Mas, se o Neymar, de alguma forma, conseguir estancar essa série de lesões, isso tudo já terá sido extremamente positivo, né? Veja, nenhum jogador se lesiona porque quer. Fala, puxa, hoje eu vou entrar em campo para vou buscar uma ruptura de ligamento cruzado. Quer dizer, é óbvio que isso não acontece. Mas é claro que ele é um jogador muito mais suscetível a isso. Tomara que ele encontre alguma forma de tentar, de alguma forma, evitar essa sucessão de lesões, porque para ele seria extremamente positivo e para o futebol também. Agora, falando em eventos, espetáculos, eu até mandei para o Kaique agora, não sei se dá tempo para usar, uns dois anos e pouquinho, eu passei rápido num jogo do Aston Villa, lá no estádio de Villa Park. Me chamou a atenção, eu vi então uns vídeos muito ruins, né, com o meu padrão de qualidade, mas assim, o que me chamou a atenção é que tinha um palco dentro, dentro do complexo do estádio, e tinha um show. Então o cidadão chegava lá, antes de começar o jogo, ia lá, tomava tinha gente que dançava e tal, né? Mas é um evento para... Isso era fora? Mas é na parte interna do estádio, Flávio, mas fora do campo. Mas o pessoal para estar aí tem que pagar ingresso. Já pagou ingresso? Não, o pessoal é como se eles fossem lá no Morumbi, por exemplo, e eles entrassem naquelas áreas antes de passar pelas catracas. Bem na entrada, eles têm um palco. Aí tem um monte de banda lá que se reveza e tal, né? Aí o cara vai lá, chega 2, 3 horas antes do jogo e fica lá curtindo o som, né? Toma come um lanche e tal, dança, enfim. Mas, sabe, transforma aquilo num evento maior. Uma experiência também fora do estádio, né? Claro. Mas parece que aqui é difícil. Que nem o pão com pernil tem mais, até isso. Já tinha do pernil tirado de lá. Era a razão. Sim, lógico. Pão com pernil.
Ainda tem, não. O pernil é bom. O pernil de estádio é Mas bom. ainda tem? Tem. Empurraram a tia, tinham tirado a tia de lá. Não, tem vários ainda. Esse ainda tem. Tem, né? Esse se tirarem, aí vai vir a crise. Aí vai vir a crise. Então, nossa atração é o pão com pernil. Nada contra, mas podia ser uma coisa Eu feia, sempre bonitinha. comi, não é bom, não. Não, o pão com pernil é bom.